por que evangelizar? A urgência de evangelizar nasce da paixão pela salvação dos outros, pela alegria de partilhar a experiência de plenitude de vida em Jesus. Quem se encontra com o Senhor não pode calar, o deve anunciar. Dom Bosco assumiu esse chamado de Jesus desde o início da sua obra, levando o Evangelho aos jovens mais pobres. Ele mesmo disse, referindo-se aos salesianos: essa sociedade, no início, foi um simples catecismo. Para que a nossa ação evangelizadora e missionária seja eficaz, é preciso repensar a pastoral. Deve concentrar-se em Jesus Cristo. Sua mensagem não se pode separar da sua pessoa. É Ele a palavra de Deus por excelência. Requer o testemunho de uma comunidade evangelizada e evangelizadora. Pede que seja constantemente repensada a inscindível ligação entre evangelização e educação. É que uma garante a integridade do anúncio e a outra a gradualidade da proposta. Pede-se se dê uma acurada atenção aos diversos contextos que hoje não são apenas os geográficos: secularismo, migrações, novas formas de pobreza e violência, diálogo ecumênico, interreligioso e intercultural. Tudo nos interpela como evangelizadores. Enfim, como nos foi pedido pelo Santo Padre, é preciso dar uma atenção especial à família, lugar primeiro da educação e da evangelização. Convido-vos, pois, a pôr em ação processos bem orientados a fim de favorecer a renovação da nossa pastoral. O discípulo e apóstolo Padre Miguel Rua. O carisma salesiano, brotado da mesma missão da Igreja, suscitou o exemplo e o testemunho de evangelizadores que, com grande devotamento e paixão, levaram o Evangelho aos jovens. A celebração do primeiro centenário da morte do bem-aventurado Padre Miguel Rua ofereceu a ocasião ao Padre Chaves para repropor à família salesiana a figura do primeiro sucessor de Dom Bosco como exemplo de discípulo e de apóstolo. Ao apresentar o Padre Rua, o reitor Mora evidencia 3 aspectos naquele menino que, pondo-se à escola de Dom Bosco, tudo partiu com ele à metade. Creio que Paulo VI, na beatificação do Padre Rua, o tenha definido de modo cabal. Afirmou de fato na homilia deste dia, 29 de outubro de 1972, foi o fidelíssimo, por isso ao mesmo tempo o mais humilde e o mais valoroso dos filhos de Dom Bosco. Uma fidelidade fecunda a sua. À morte de Dom Bosco havia perto de 770 salesianos, 280 noviços, 56 obras. À morte do Padre Rua, em 1910, havia 4.000 salesianos, 371 noviços, 387 obras. Multiplicou o elan missionário implantando missões no Brasil, no Equador, no México, na China, na Índia, no Egito e em Moçambique. Uma fidelidade dinâmica sua. É visível em certas cartas a atenção que ele dá aos tempos e às necessidades da juventude, levando sem temores a obra salesiana a novos horizontes. Para que os grupos da família salesiana vivam também eles uma fidelidade dinâmica ao carisma salesiano e ao dos seus fundadores, o reitor Mora aponta também neste ano, no comentário, algumas sugestões para concretizar a estreia de 2010.
A exortação é que, ativando e fazendo funcionar cada vez mais as consultorias locais e inspetorias da família salesiana, se repense a pastoral juvenil e se promovam missões juvenis nos respectivos territórios. O Padre Chaves convida, de modo particular, a valorizar as exortações apostólicas que acompanham a celebração do Sínodos Continentais, a fim de que, em sintonia com o caminhar da Igreja, sejam individuadas as prioridades e as formas específicas dos próprios contextos para a evangelização dos jovens. Quis nos últimos anos vazar o conteúdo da estreia numa história que se fosse uma metáfora. Neste ano, ao invés, vos apresento um quadro, um ícone, pintado por Sigurd Kuder, pároco emérito da Diocese de Rotemburgo-Stuttgart e amigo dos salesianos. O quadro exprime toda a criatividade e a missão do grande evangelizador e sinal do amor de Deus para os jovens que foi Dom Bosco. O autor representa de modo original Dom Bosco, que no papel de titereiro encena por detrás de uma tela o abraço entre o Pai misericordioso e o Filho pródigo. O sorriso de Dom Bosco revela a paixão e o entusiasmo que caracterizaram o seu apostolado. E a cena da parábola recorda como a sua ação foi essencialmente catequética. Unicamente interessado na salvação das almas, racontou com a própria vida o grande amor do Pai no céu pelos mais pequeninos. Uma segunda vez, é Dom Bosco representado entre a alegre plateia feita de crianças e adolescentes. Ali está ele no meio delas e abraça-las afetuosamente, como faz o Pai misericordioso da sua encenação. A plateia, tocada por aquilo que se dá em cena, experimenta, a um só tempo, o calor do abraço do Pai de misericórdia. Há uma figura semi-escondida entre a tela de Dom Bosco, tireteiro. Seu semblante é triste, sombrio. É o irmão mais velho que ainda não compreendeu o amor do Pai. Olha Dom Bosco e parece atraído por sua ação. A corda da roupa do personagem, do filho pródigo, e de um rapaz entre os braços de Dom Bosco é igual. É a síntese de um percurso que, da tristeza e pobreza, chega à alegria através da experiência do amor de um pai. A colocação da cena é interessante. O pintor representou aí a ação catequética de Dom Bosco. A céu aberto, fora da cidade. A sua opção estratégica foi a de ir pelas ruas e encontrar-se com os jovens onde quer que eles estivessem. A cena feita por Dom Bosco, o abraço do Pai, coloca-se contra o azul do céu e exprime a visão transcendente que ele dava à sua ação educativa e de salvação. Não se pode esquecer o dinamismo por ele vivido, estar com os jovens para levá-los a Deus. Per portarli a Dio. Vogliamo vedere Gesù. Quiero ver al Señor. We want to see Jesus Christ. Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn gặp Ngài. I want to see Jesus. Amen. Camas te digo, oh Jesús. Nous voulons voir le Seigneur Jésus. Wir wollen Jesus sehen. Queremos ver al Señor. Želim vidjeti Gospodina Isusa. Želimo vidjeti Gospoda Jezusa. Ouçamos e acolhamos o anseio dos jovens e dos adolescentes, presentes ou fora de nossas obras, sobretudo dos que ainda não nos conhecem. E a imitação do Padre Rua, como discípulos autênticos e apóstolos apaixonados, levemos o Evangelho aos jovens.